E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar mais uma aula aqui hoje. Nós vamos começar a falar sobre agora a população brasileira, beleza? Então, bora começar. Quando a gente fala da população brasileira, pessoal, nós temos que entender que nós estamos falando de etnias variadas. Tem aí a teoria de que o Brasil é um povo miscigenado, tá? E de fato nós temos aí a mistura de várias etnias dentro da nossa população. Porém, se a gente for analisar historicamente aí, né, a nossa população original é uma população indígena, ok? Nós temos aqui a etnia indígena, né, que sofreu a invasão aí, e não o descobrimento, mas a invasão do Brasil aí, e se viu obrigada aí a acontecer essa miscigenação através dos brancos europeus e dos negros através da escravização, ok? Negros aí na condição de escravos que vieram do continente africano. Beleza? Já começamos sobre isso. Bora para o próximo. Para a gente ter uma ideia da composição étnica do Brasil, né, gente, segundo o censo aí do IBGE, nós temos aí uma população bastante diversificada, sim. Ela é uma população branca, negra, indígena, amarela e parda, ok? A gente tem que discutir um pouco aí esse termo pardo, né, pessoal? Porque o pardo, galera, nada mais é do que um negro de pele mais clara. A gente tem que analisar o contexto onde esse termo pardo surgiu também. O contexto histórico do Brasil, onde já não era legal ser considerado um país extremamente negro, um contexto aí onde não era legal ser considerado um país extremamente negro, então é uma forma de branquear essa população, além dessa questão da miscigenação, é utilizar um outro termo, que é o pardo, para não designar necessariamente uma população negra, ok? Vocês estão entendendo? Tá? Ou seja, o pardo, gente, é nada mais do que uma forma de mascarar essa população negra, ok? Tanto é que o IBGE, no final do dia, quando ele vai lá, porque o IBGE, quando vai na sua casa, perguntar sobre quantas pessoas tem, né? E lembrando que isso é uma autodeclaração. Ou seja, então, a maioria das pessoas se declaram pardas, né? Não se declaram negras, se declaram pardas. Mas se a gente for juntar a população de pardos e negros, nós vamos ver aí que o Brasil é majoritariamente negro, tá, gente? Por que eu tô falando que é majoritariamente negro? Porque o IBGE, no final do dia, ele soma o número de pessoas que se declararam negras e pardos, são somados e todo mundo entra aí no índice de negro, tá? Ou do que eles chamam de pretos, ok? Ainda existe essa classificação, pessoal, justamente por essa herança histórica, onde a gente teve aí uma condição de embranquecer essa população, porque não era legal ser considerado um país de pessoas majoritariamente negras, então o pardo entra aí nesse sentido, beleza? Vamos falar um pouco aí sobre a população absoluta e a população relativa do Brasil, beleza? O Brasil, pessoal, é um país populoso e pouco povoado. Qual que é a diferença aí entre populoso e povoado, beleza? Quando a gente fala país populoso, pessoal, tá? É quando o país possui uma população absoluta maior que 100 milhões de habitantes. Trata-se então de país populoso, beleza? Ou seja, é o número total de habitantes. Okay? O Brasil é um país populoso. Ele é o quinto país mais populoso do planeta, okay? Segundo dados aí do IBGE, mais ou menos quase 210 milhões aí, segundo os dados do IBGE de 2018, ok? E um país povoado? Quando a gente fala de país povoado, nós estamos falando aí de uma população relativa ou de densidade demográfica, que é a relação existente entre a população absoluta e o tamanho do território daquele país. Corresponde ao número de pessoas por quilômetro quadrado, ok? Então, quando o país possui uma população relativa aí maior que 100 habitantes por quilômetro quadrado, trata-se de um país povoado, o que não é o caso do Brasil, né? Nós já conversamos aí que o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, então a gente consegue aí
disseminar, dissipar aí a população de forma aí mais confortável, o que faz com que o Brasil não seja um país povoado, e sim populoso, ok? O Brasil é populoso, pois possui uma população absoluta maior que 100 milhões de habitantes, porém é pouco povoado, pois sua população relativa é de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Aqui a gente tem uma tabela com os dados do IBGE do censo de 2010. Esses dados eles são atualizados de 10 em 10 anos, ok? Então aqui, ó, nós temos aí o número de pessoas, né, na população total do Brasil, de acordo com as décadas. Atualmente, a população cresce em ritmo menos acentuado, dada essa transição demográfica, tá? O que é essa transição demográfica, pessoal? É justamente essa transição onde a gente tem aí o encurtamento da base da pirâmide etária, tá? E o Brasil encontra-se atualmente nessa transição demográfica. Isso significa que, de acordo com os últimos censos demográficos, né, que é de 2000 e 2010, que o país está em um período de equilíbrio, de desaceleração do crescimento da população. Beleza? Aí para vocês um dado de densidade demográfica. Quando a gente fala de densidade demográfica, a gente está falando de população relativa, né? A gente vê aí a concentração aí na região sudeste, ok? Na região sul também, na região nordeste aí. Isso muito porque, se a gente for analisar pelo contexto da colonização, onde começou, depois pelos investimentos na área da indústria, também nessas regiões, e também o desenvolvimento dessas regiões aí que aglomera essas pessoas, beleza? A região sudeste é a mais populosa e a mais povoada do Brasil, muito por causa da atividade mineradora em Minas Gerais aqui no século XVIII, a expansão da cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo no século XIX e XX, e a industrialização no século XX, beleza? A distribuição da população aqui do ano de 2007 aí, nós vemos aí também corroborando com a densidade demográfica, uma maior concentração na região sudeste, sul e nordeste. Beleza? Vamos falar um pouco sobre fluxo migratório, ok? Porque a gente pode distinguir aí duas causas básicas para o crescimento populacional do Brasil, que é a contribuição da migração e o crescimento natural ou vegetativo aí, da população. Beleza? Quando a gente fala de fluxo migratório, gente, nós estamos falando do deslocamento das pessoas dentro de um país ou de um país para o outro. Os deslocamentos internos dentro de um país são denominados migrações internas. Os deslocamentos entre países são denominados aí emigrações ou imigrações, beleza? Dentro do fluxo migratório para o Brasil, destaca-se a vida de portugueses, africanos e italianos, ok? Os europeus, africanos e asiáticos também, que migraram aqui para o Brasil, além de indígenas que já viviam aqui, pessoal, são formadores, são a base aí dessa população brasileira, beleza? Crescimento vegetativo, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, ok? Quando a gente fala de crescimento vegetativo, nós estamos falando aí na diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, beleza? Então aí corresponde essa diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí a gente tem uma taxa de natalidade. O que é essa taxa de natalidade? A taxa de natalidade, pessoal, corresponde ao número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes durante um ano, beleza? E aí nós vemos aí no gráfico que a taxa de natalidade do Brasil vem caindo. E por que essa taxa de natalidade vem caindo, né? A gente tem aí a utilização de métodos contraceptivos pelos casais, a mulher entra no mercado de trabalho e, consequentemente, aí, ou ela acaba sendo mãe mais tarde ou não sendo mãe, um custo elevado na criação dos filhos na área urbana, porque se a gente pensar o Brasil enquanto um país rural, há alguns anos atrás, filho na área rural era mão de obra. Filho aqui na área urbana é gastos, beleza? A gente tem aí um intenso processo de urbanização, ok? E melhoria do nível de escolaridade da população e, consequentemente, essa população conseguindo fazer um planejamento familiar, ok? Nós temos aí dados que nos mostram que quanto maior o poder aquisitivo de uma população, menos filhos essa população tem, porque ela consegue se organizar financeiramente, dado que ter filho numa área urbana é gastos, beleza? Já a taxa de mortalidade, pessoal, é o quê? É o número de óbitos para cada 1.000 habitantes. No Brasil também vem caindo,
beleza? A gente tem a melhoria nas condições socioeconômicas da população, uma população que ascendeu socialmente, ok? E aí consegue ter acesso a mais informação e também a medicamentos, hospitais melhores, ok? Urbanização e medicina preventiva, a gente tem um processo de urbanização, com esse processo de urbanização nós temos também criação de hospitais, postos médicos aí, e mesmo dentro do Brasil, onde a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Que é público, e outros países não têm Sistema Único de Saúde. A gente está vivendo aí esse momento de pandemia, nós estamos vendo aí quanto o SUS faz muita diferença, ok, pessoal? Nós temos aí um sistema de saúde bom, porém extremamente desgastado e sucateado, né? Ou seja, a gestão desse sistema de saúde ela é falha, mas isso não quer dizer que o sistema de saúde, né, o SUS, que ele por si só é falho. Nós temos um projeto de sistema de saúde muito bacana, que outros países europeus aí já vieram até aqui no Brasil ver como é que funciona esse sistema de saúde, porque, de fato, ele é um sistema de saúde muito bom, porém aí ele é sucateado, a gente vê esse tanto de problema que a gente convive aí no dia a dia. Porém, neste momento de pandemia, de Covid-19, nós estamos vendo o quão funcional ele pode ser, beleza? E a melhoria higiênico-sanitária também e médico hospitalar. Nós temos, quando a gente fala de médicos higiênico-sanitária, pessoal, nós estamos falando de saneamento básico. Nós temos que pensar que boa parte do Brasil ainda, uma parte do Brasil ainda, na verdade, não tem acesso a saneamento básico, né? Então, não conseguem aí não ter contato com o esgoto a céu aberto, doenças causadas por isso, essa falta de higienização. Mas, com o passar do tempo, isso melhorou. A maior parte do Brasil, ou boa parte do Brasil, tem acesso ao sistema sanitário, e com isso, essa taxa de mortalidade, que vocês podem ver no gráfico, ela vem caindo ao longo do tempo, beleza? Então, pessoal, nos dias atuais, o crescimento vegetativo da população é a principal causa do crescimento da população brasileira. Ainda que esse crescimento venha também diminuindo com o passar dos anos, beleza? Taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. A partir da década de 60, ocorreu uma redução muito acentuada da taxa de natalidade no Brasil, ok? E essa taxa de fecundidade aí, a taxa de natalidade, pessoal, corresponde ao número médio de filhos por mulher em idade fértil, beleza? Isso estou falando da taxa de fecundidade. A expectativa de vida média da população brasileira é de 72,9 anos. O que significa que, nascendo no Brasil, uma pessoa tem possibilidade de viver, em média, quase aí 80 anos de idade, beleza? Isso, pessoal, atualmente, se a gente for analisar isso algumas décadas atrás, essa expectativa de vida, ela era menor, tá? A taxa de fecundidade, pessoal, corresponde ao número de média de filhos por mulher em idade fértil, e a redução dessa taxa de fecundidade tem forte impacto na redução da taxa de natalidade, que a gente já falou, ok? A expectativa de vida aí é esse número médio aí de pessoas que vivem desde o nascimento até a sua morte, número médio de anos, mas também há variações por regiões e por sexo. Por exemplo, as mulheres geralmente têm expectativa de vida maior que a dos homens, porque elas cuidam mais da saúde, vão mais ao médico e não se expõem a tantos riscos quanto o homem acaba se expondo, beleza? A condição de vida de uma determinada região tem impacto na expectativa de vida dos seus habitantes. Quando eu falei sobre saneamento básico, regiões onde aí a gente não tem o saneamento básico adequado, tem uma expectativa de vida menor, tá? Regiões com violência e acentuada, expectativa de vida menor também. Temos regiões do norte e nordeste do Brasil aí, que acaba tendo uma expectativa de vida menor do que o sudeste, por exemplo. Beleza? Vamos falar um pouco aí sobre a pirâmide etária do Brasil, ok? A pirâmide etária aí é a composição da população residente total por sexo aí, e grupos de idade do Brasil, né? Nós temos aí, geralmente, uma pirâmide etária por década, dado porque nós temos esses dados aí disponibilizados de 10 em 10 anos, como eu já disse, beleza? Então aí, nós temos ao longo dos anos a redução da taxa de natalidade do Brasil. Ela vem estreitando a base, porque quando a gente fala de... Nós temos aqui, ó, no meio da pirâmide etária, a idade dessa população. Nós temos de um lado mulheres, do outro lado homens, e o número dessa população, beleza? Em porcentagem. Então nós temos aí a base da pirâmide, olha, aqui em 2010 e na década de 90,
nós temos aqui um estreitamento dessa base da pirâmide, né? Ela está menor por causa dessa redução da taxa de natalidade, beleza? E a gente também aí um topo aqui, um cume da pirâmide etária, ele vem se alargando aos poucos, indicando aí um envelhecimento maior da população. Mais população, uma população maior consegue chegar ao seu momento de velhice cada vez mais tarde, cada vez mais velhos aí. A população consegue chegar a isso. Nós vamos ter aqui essa transição demográfica que eu falei, muito provável uma base cada vez menor e um alargamento aí desse cume aí, desse topo da pirâmide etária. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Deem uma conferida na descrição aqui do canal, na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar para vocês um material complementar sobre a população brasileira. Deem uma olhada neles também. Não se esqueçam de fazer atividades também. Vou deixar uma atividade também na descrição do vídeo sobre a população brasileira e sobre os conteúdos que a gente já tinha visto também, ok? Dá o like nesse vídeo para a gente ver que vocês estão gostando e estão tendo acesso ao vídeo também, e se inscreva no canal para você ser avisado quando chegar aula nova, beleza? Então é isso, pessoal. Até depois. Se cuidem e fiquem em casa.